E aí, pessoal, a primeira pergunta que o torcedor do Grêmio está fazendo neste momento. Como será a relação do estádio com o Renato Portaluppi? Nós vamos falar sobre isso, sobre a pressão, sobre o torcedor, sobre a procura de ingressos, que não para nem um minuto. Chegou a hora de falar de uma decisão que o Grêmio acabou criando contra o Juventude. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora é hora da Reurbani. Mais de 15 mil projetos aprovados. Regularização fundiária, urbanismo é com a Reurbani. Você tem um terreno e precisa individualizar os lotes? A Reurbani faz isso. Imagine uma equipe com advogados, urbanistas, biólogos, geólogos, topógrafos, assistentes sociais. Tudo você encontra na Reurbani. Gente, é bastante tempo atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, para exatamente resolver problemas tão importantes. Você não tem o seu registro individualizado? É porque você não conhece a Reurbani. Então, fale com eles. Gente, recebi há pouco uma mensagem aqui de um amigo meu falando o seguinte: César, como vai ser a relação do torcedor com o Renato no jogo contra o Juventude? E essa é uma pergunta que tem sido feita basicamente por todos os gremistas. Estou gravando esse vídeo perto das 9h30, 9h20 mais ou menos, eu recebi a mensagem da assessoria de imprensa da Arena falando em 23 mil, quase 24 mil ingressos vendidos, já com alguns espaços esgotados. Este é o primeiro ponto que nós precisamos colocar. Um feriado, o jogo é às 7 horas da noite e o torcedor se mobilizou para a decisão. Nós estamos falando do time, nós estamos falando de uma escalação que pode ser difícil por causa das questões envolvendo as seleções. Tem uma série de situações envolvendo o campo de jogo. Mas a gente tem falado pouco sobre essa relação do torcedor com a partida. O torcedor do Grêmio comprou a ideia do clube. E aqui é preciso dizer, comprou porque é torcedor. O presidente do Grêmio não deu uma palavra. O vice-presidente de futebol do Grêmio não deu uma palavra. Nada. A comunicação do Grêmio diretiva é zero. É um silêncio total. O clube não está se manifestando. Nem mesmo o técnico Renato pediu a presença do torcedor. A torcida está indo porque a Arena lá divulgou e o site do Grêmio uma promoção e porque o torcedor está vendo a tabela. Mas uma comunicação propositiva usando jogadores para chamar para o jogo, nada. Rigorosamente nada. É impressionante o silêncio. E eu não vou nem questionar aqui, porque eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio sabe que o Grêmio é muito maior do que as pessoas que estão lá. Então não vai ser isso que vai ser determinante. Mas é ruim a gente ver uma desassociação tão grande, né? Uma desconexão assim, entre o que o Grêmio está trabalhando e a torcida e tal. Não é legal, né? Não é legal. Seria legal o presidente Alberto Guerra, eu sei que ele vive um momento de crítica do torcedor, mas ele é o presidente do Grêmio e a gente respeita. O presidente do Grêmio é uma entidade, o presidente do Grêmio não é o Alberto Guerra, é muito mais do que isso, né? O presidente do Grêmio é uma figura institucional muito importante e que tem lá as suas obrigações, uma delas é se comunicar bem com o torcedor. E isso não tem sido, pelo menos nessas últimas horas, acredito até que depois do jogo, independente do resultado, o presidente venha falar com o torcedor exatamente nessa linha de buscar uma conexão. Mas, mesmo assim, mesmo diante disso, o torcedor comprou a ideia do jogo, comprou a ideia da necessidade da vitória e estará no campo. Eu tenho certeza, e aqui, certeza não, né? Eu tenho um palpite, certeza ninguém tem, que o torcedor do Grêmio vai apoiar Renato Portaluppi.
antes do jogo contra o Juventude. Por que eu acredito nisso? Por causa da responsabilidade e do risco do jogo. Não porque eu acredite que o Renato esteja no momento bom, porque não está. O momento é péssimo. Mas o Renato, de alguma maneira, quando fez aquela manifestação falando que o torcedor iria definir a permanência dele ou não, o Renato, de alguma maneira, pediu ali apoio. E depois disso vem também a ideia de que o Grêmio trabalha, de alguma maneira, já sem a ideia do Renato na próxima temporada. Então, eu acho que o torcedor vai, de alguma maneira, comprar aquela decisão e estará, de alguma forma, abraçada ao técnico Renato, dando um clima de bandeira branca para o jogo. É claro que o jogo define o futuro dele mesmo, né? Então, se vencer, tudo se acalma e ninguém leva adiante. Se não vencer, obviamente, vai haver algum tipo de manifestação crítica, é do contexto. Mas aí é o jogo nele mesmo. O que eu estou colocando é o jogo antes. Jogo antes. Eu vejo uma mobilização para a partida, para a necessidade da vitória, independente dos protagonistas. Eu não consigo entender, neste momento, o torcedor do Grêmio criando algum tipo de conexão para uma ação coletiva de crítica a Renato, a Guerra, quem quer que seja. Lembrando, as pessoas são menores, muito menores do que o Grêmio. Muito menores. E diante disso eu tenho mais ou menos essa linha de raciocínio. Isso é definitivo? O jogo vai definir, o jogo vai nos mostrar, o jogo vai criar. Mas antes do jogo eu vejo sim uma mobilização com o poder de estar junto, de dar algo mais ao time, e isso passa também por não criar nenhum tipo de animosidade antes da partida, criticando A ou B. Se o Grêmio vai fazer uma ação de colocar o nome do treinador mais destacado, como sempre fez nos bons momentos, ou se vai fazer uma lista de jogadores e vai tocar aquela lista na hora da escalação ali, 15, 20 minutos antes do jogo, não sei dizer. Mas em algum momento eu achei que o Grêmio não faria isso, como não fez em alguns pontos, principalmente quando precisou preservar jogadores. Com relação ao Renato, aquele dia aconteceu, aquela vaia meio dividida com aplausos, mas e hoje já se sabe que existe sim um grupo muito maior de pessoas descontentes com o Renato, mas eu não consigo enxergar neste jogo, neste contexto. Este contexto me parece muito mais de um torcedor que quer muito, muito a vitória e que não está preocupado com outras situações. Por isso a minha resposta é de um ambiente propositivo do torcedor antes da partida. E depois a partida vai dizer o que o torcedor vai sentir. É óbvio que se as coisas não caminharem, nós teremos sim muitas incomodações. Mas eu acredito sinceramente que o Grêmio vai conseguir fazer vitórias sobre o Juventude e vai sair com um ar de alívio, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Se não ganhar, nós teremos muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, a tabela está mostrando isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.